5. O fogo se alastra. O fogo não somente ilumina, não apenas purifica, não apenas aquece, o fogo também se alastra. O fogo ou se propaga ou se apaga. O fogo ou cresce ou fenece, ou o fogo arde ou vira cinza. Muitas vezes agimos como as pessoas do meio rural, que quando vão queimar uma roçada ou uma pastagem, fazem acerro para proteger a cerca ou evitar que o fogo se alastre para outras pastagens. Cuidadosamente fazem o acerro, limpam a terra, retiram todos os gravetos secos, de forma que não haja nada que sirva de combustível para o fogo. E assim, quando o fogo chega ali, é impedido de passar adiante. Nós também costumamos fazer acerro ao redor de nossa vida. O fogo do Espírito vem soprando, vem crepitando, vem se alastrando, vem produzindo efeitos gloriosos. Mas quando se acerca de nossa vida, encontra o acerro e se apaga. O acerro é o pecado. O pecado não serve de combustível para o fogo do Espírito, ao contrário, ele o apaga. Quando o reverendo Erlo Stegen esteve no Brasil, disse algo que me impressionou, que o Espírito de Deus passa à procura de um povo preparado para avivamento. Se determinado povo não está sedento, o Espírito Santo segue adiante. Há outro povo que esteja sedento e preparado. Isaías diz que o derramamento do Espírito é para os sedentos. Isaías capítulo 44, versículo 3. O capítulo 5 de Cantares fala do desejo do esposo em ter comunhão profunda e íntima com a esposa. Mas ela deixa passar a oportunidade da visitação e responde: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Versículo 3. Também o Senhor nos procura, mas nós não o desejamos. Damos desculpas, fugimos dele e perdemos a bênção da sua intimidade. A esposa então resolve atender ao esposo, mas veja o que diz o versículo 6. Abri ao meu amado, mas ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. O tempo da sua oportunidade havia passado. O esposo já havia ido embora. Precisamos aproveitar o momento que estamos vivendo. Se o nosso coração se endurecer, se começarmos a dar desculpas, o esposo da nossa alma pode ir adiante e procurar um povo que esteja disposto a ter intimidade com ele. Que Deus possa inflamar a nossa alma, que o fogo impetuoso do Espírito possa arder em nosso coração, que as cinzas da frieza e do comodismo possam ser sopradas para longe, que esse fogo poderoso possa espalhar suas labaredas e alastrar-se em nós e através de nós. Que sejamos gravetos secos a pegar fogo, porque depois que o fogo pega nos gravetos, até lenha verde começa a arder. Se cada um de nós se tornar um graveto seco, inflamado pelo fogo de Deus, Isaías 64, 2, esse fogo vai se espalhar. O que espalha as chamas do fogo é o vento. O vento e o fogo são símbolos do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 2, versículo 3. O vento e o fogo são as duas maiores forças na natureza, pois o vento e o fogo se uniram no Pentecoste, naquele poderoso avivamento em Jerusalém. Se cada um de nós pegar fogo, o Espírito de Deus soprará as brasas para outros. Se nós tornarmos fachos do fogo de Deus a incendiar outras vidas, coisas grandes e tremendas acontecerão. Esse fogo precisa se alastrar. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é culto estático. Avivamento não é mudança litúrgico-doutrinária. Avivamento é volta para Deus. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é o sopro do Espírito. Avivamento é o fogo de Deus deixando a seara em chamas. Avivamento sempre
desemboca em poderosa evangelização. Avivamento sempre deságua em missões. Foi assim com os morávios. Em 20 anos, eles enviaram mais missionários para o mundo do que todo o restante da igreja o havia feito em 200 anos. Com o avivamento, a igreja cresce, a seara pega fogo, os corações se derretem diante do Deus Todo-Poderoso. Como me entristece ver crentes com medo do avivamento, ou contrários e até resistentes a ele. Avivamento não é fuga da Bíblia, é volta para Deus. Avivamento não é remoção dos marcos, é volta às origens. Avivamento é ortodoxia, é ortopraxia, é piedade, é viver certo com Deus. É vida de poder do Espírito, é vida de poder no Espírito Santo. É intimidade com Deus, é evangelização poderosa, é missões mundiais, é vida cristã autêntica. Se voltarmos à nossa história, descobriremos que somos frutos do avivamento, não de um movimento contrário a ele. Quando o reverendo Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil em 1859, os Estados Unidos estavam sendo varridos pelas chamas poderosas do Espírito de Deus. Ele veio para cá na força e no poder dessas labaredas e, durante seu curto ministério de apenas 8 anos, esse fogo se espalhou gloriosamente. No final do seu diário, lá estava Simonton, orando e pedindo que Jesus o batizasse com fogo e queimasse as escórias do seu pecado. Vamos seguir o exemplo desse bandeirante da evangelização nacional e clamar também por um batismo de fogo? Certa feita, perguntaram a Moody: como a igreja pode começar a experimentar um avivamento? Ao que ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Acenda uma fogueira no púlpito. Temo que os nossos púlpitos sejam apenas geladeiras, cuja finalidade é conservar a nossa religiosidade intacta, e não a fogueira acesa do Espírito de Deus a atiçar labaredas de fogo nos corações. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém como línguas de fogo, e aquela igreja saiu por todos os recantos a salvar o mundo da época. O Espírito de Deus foi derramado na Inglaterra no século XVIII e o país levantou-se das cinzas da mais repugnante moralidade. Os enciclopedistas agourentamente vaticinaram a falência total do cristianismo naquele século. A igreja estava desacreditada. A embriaguez, a prostituição, o jogo, a opressão e a incredulidade predominavam. Mas, de repente, o fogo do Espírito pegou em alguns gravetos secos e uma grande fogueira acendeu-se na Inglaterra. Centenas de milhares foram salvos, a igreja reergueu-se. O Espírito de Deus foi derramado em 1858 e 1859 nos Estados Unidos, na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra e no país de Gales, e Deus salvou milhões e milhões de pessoas. O Espírito de Deus foi derramado no país de Gales em 1904 e, em questão de meses, mais de 100.000 pessoas engregaram-se à igreja. Depois que as chamas do Espírito varreram aquele país, os estádios de futebol foram fechados, os teatros tiveram que cancelar seus programas, os bares cerraram-se as portas, os lupanares deixaram de existir, as cadeias ficaram vazias, porque o povo só tinha uma sede de Deus. O fogo do Espírito desceu sobre a Coreia do Sul neste século, depois de uma guerra catastrófica e destruidora, e hoje, ali, mais de 1 milhão de pessoas convertem-se a Cristo por ano. O Espírito Santo foi derramado na África do Sul, em Kwasizabantu, em 1966. Em 1991, visitei um templo numa fazenda para 15.000 pessoas com 3 cultos por dia. Eu creio que essa é a hora que Deus deseja derramar o seu Espírito na pátria brasileira. Nós nunca experimentamos um avivamento na nossa história. Creio que está chegando o nosso tempo. Por onde quer que se vá, em todos os estados, em todas
as denominações, a súplica, a busca, a clamor pelo derramamento do Espírito, pelo avivamento, pelo batismo com fogo. Oxalá sejamos como aquelas raposas que Sansão amarrou, botou fogo em suas caudas e soltou no campo dos filisteus, incendiando a seara do inimigo. Que Deus nos inflame com seu fogo, para que possamos incendiar outros. Numa pequena cidade, uma pequena igreja pregava. Havia algumas décadas e nada de novo acontecia ali. Os pecadores não tinham o menor interesse por aquela igreja, porque não viam nada de novo e nada de extraordinário acontecer com aquele povo. Os crentes levavam uma vida superficial, medíocre e sem unção. E ao lado da igreja morava um ateu, que nunca fora atraído por ela. Certo dia, porém, a cidadezinha acordou em pânico, porque aquela igreja pegara fogo literalmente. O templo estava ardendo em chamas. Voavam cinzas por todo lado, e o povo da cidade foi convocado para ajudar a apagar o incêndio. E no meio da multidão, lá estava o ateu, jogando água com um balde. De repente, sua vizinha, membro da igreja, muito surpresa, disse: "Mas o senhor aqui? É a primeira vez que o vejo nesta igreja." E o ateu de pronto respondeu: "Mas também é a primeira vez que esta igreja pega fogo." Se quiser atrair os pecadores à igreja, precisa pegar fogo? Se quisermos que as labaredas do Espírito Santo se alastrem, precisamos ser batizados com fogo. Minha esperança é que o leitor não tenha lido esta obra apenas a título de refletir e aprender alguns conceitos bíblicos, teológicos e históricos sobre avivamento, mas motivado por um desejo sincero de receber alguma coisa nova da parte de Deus para a sua vida. Assim como quando Isaías orou, os céus podem fender-se e Deus pode descer e fazer uma revolução gloriosa em nossa vida. O leitor já foi batizado com fogo? Deseja esse batismo? Faça então comigo esta oração. Deus amado, Tu conheces o meu coração. Sabes, ó Deus, que preciso de Ti intensamente. Estou plenamente cônscio da vida que tenho levado até então e confio nas promessas da Tua palavra, que me asseguram que Tu tens uma vida poderosa e abundante para mim. Não estou Te pedindo algo inédito. O meu pedido, Senhor, é que cumpra as Tuas promessas em minha vida. O que quero, ó Deus, é aquilo que no passado os Teus filhos experimentaram. Desejo aquele derramamento do Espírito que desceu sobre a igreja no passado se repita em mim. Desejo que aquele derramamento do Espírito que desceu sobre a igreja no passado se repita em mim. Senhor, minhas necessidades são profundas e urgentes. E não tenho forças em mim mesmo para enfrentar os desafios deste século, se não for revestido com o poder do Espírito. Pai, desejo muito, muito, muito que abra os céus e desças, e que o Espírito Santo seja derramado sobre mim, e que alguma coisa nova, tremenda, extraordinária aconteça na vida do Teu povo também. Em nome de Jesus, Pai, faze uma obra especial em minha vida hoje. Realiza algo novo, impactante e glorioso, que se estenda a todo o Teu povo. Ateia fogo do céu sobre mim. Faze com que a Tua palavra viva seja uma palavra viva para mim agora. Faze com que o Teu Espírito sopre um hálito novo nessa palavra. Faze com que essa palavra seja fogo que queime, martelo que despedace, espada que penetre. Faze com que essa palavra seja mais doce do que o mel, mais preciosa do que o ouro depurado. Oh, Deus, aguardo em Ti. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Só lhe deu glória. E assim encerra este livro. Aqui é a parte de trás dele, né? Batismo com fogo. Avivamento cria temor em muitos crentes, mas não no pastor Hernandes Dias Lopes. Os extremismos que caracterizam alguns derramamentos do Espírito não devem criar o desejo de apagarmos esta chama. O segredo do avivamento desvenda-se na oração, confissão e sede por Deus.
Seguramente esse livro jogará mais lenha na fogueira. O resultado será este: pecadores atraídos e crentes revestidos com poder para servir, testemunhar e transformar a sociedade ao redor. Recomendamos a leitura deste livro porque ele nos incentiva a buscar de Deus o que não podemos criar nem fazer por nós mesmos. A Deus toda a glória. Russell Shedd. Leia e medite seriamente nesta mensagem. O roteiro bíblico para o batismo com fogo está claro. Experimente segui-lo. Comece imediatamente. É possível que seja através de você que o fogo vá à sua casa ou à sua igreja. Que seja tudo para a glória do Senhor. Amém. Reverendo Antônio Elias, Igreja Presbiteriana do Brasil. Editora Betânia. Leitura para uma vida bem-sucedida. Aqui está a capa do livro. Só um comentário. Fé e tulipas é algo maravilhoso. Espero que tenham gostado desse livro. Tenha todos um ótimo dia.